Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto dominical, o culto da Cocoa Presbyterian Church. Eu sou pastor de uma igreja americana, mas durante esse período do Covid-19 nós decidimos gravar esses vídeos em português, esses cultos, para te abençoar. A ideia é só te abençoar, né? Você que fala português, você mora aqui na área, na Flórida, mesmo você que está assistindo de outras partes do mundo, é uma situação difícil para todos nós, né? Tá trancado em casa, não pode sair, não pode fazer isso, não pode trabalhar, está perdendo emprego, gente perdendo emprego, é uma luta. Então o nosso desejo é te abençoar com essas mensagens, com esses hinos, com essas histórias, e que o nosso desejo é que você realmente seja tocado pela mão graciosa, poderosa do Senhor Jesus, tá bom? Vamos adorar juntos. Me
Queridos, nesse momento eu gostaria de orar por você. Sei que a coisa está feia para muitos de vocês. Família longe, às vezes falta de notícia, às vezes notícias que não são agradáveis, trancados, sem trabalho. Eu sei que é duro para todos nós esse tipo de situação, né? A gente nunca passou por isso. A gente vai pôr no currículo nosso, quando a gente escrever, falar, sobrevivi o Covid-19, né? Vai ser, mas por enquanto, agora que nós estamos passando por ele, é duro. Eu gostaria de orar por você, e eu gostaria de desafiar você a orar por nós. Ore por nós, pelo nosso ministério. A gente está tentando fazer isso aqui, mas eu gostaria de fazer mais, né? Então, se você tem como ajudar, se você gostaria de participar, entre em contato comigo, né? Eu tenho um canal chamado Pingo de Prosa no YouTube. Dá uma chegada lá. Eu tenho um blog, né? Lucas Pina, Pastor Lucas Pina. Dá uma checada lá, né? E entre em contato, fala, olha, eu gostaria de ajudar. Eu toco, eu canto, eu trabalho com internet, eu sei mexer com essas coisas, né? Toda ajuda é boa e bem-vinda. Mas deixa eu orar por você. Pai, nós te pedimos, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós somos gratos, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. E nós te pedimos que o Senhor toque na vida de cada um que está assistindo este vídeo. Que o Senhor fale com eles. Que o Senhor transforme, que o Senhor perdoe, que o Senhor derrame da sua misericórdia e da sua graça, da sua bondade na vida deles, Senhor. Aqueles que estão enfrentando problemas emocionais, toca na vida deles, Senhor. Aqueles que estão enfrentando problemas financeiros nesse momento, ó Deus, dá graça, abre a porta certa, ó Deus, para que eles possam achar o caminho da sobrevivência financeira. Abençoa os filhos, ó Deus, abençoa as esposas, os esposos, os avós, ó Deus, que nessa situação estão em perigo, o perigo é maior para eles, ó Deus. Abençoa, guarda, protege eles, ó Deus. E abençoa a gente agora que vamos ouvir a tua palavra, Deus. Dá graça para nós, para que possamos ouvir a tua palavra, receber a tua palavra e sermos edificados. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a mensagem de hoje na palavra de Deus para nós, ela se encontra em vários textos do Novo Testamento. Eu vou ler para vocês. A maioria deles no livro de Atos. Mas tem um texto, um versículo na carta de Pedro, mas o primeiro é Atos 1:8, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 4:12 diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 8:4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E finalmente 1 Pedro 3:15, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O tema, eu estou fazendo uma série de livros de hinos conhecidos, aqueles hinos antigos conhecidos que os nossos pais, os nossos avós cantavam. Eles sabem de cor, a gente não sabe. Alguns de vocês nunca ouviram, foi a primeira vez que eu vi esse hino, mas a mensagem maravilhosa, E em português chama Doce História. Existem outras traduções para o problema desses hinos. Esse, por exemplo, veio lá da Inglaterra, né? O problema desses hinos é que muitas vezes a pessoa tem que adaptar a versão, não é uma tradução literal, mas a história desse hino é muito bonita. A história o nome dela é Arabella Catherine Hankey, mas o apelido dela era Kate Hankey. Ela era filha de um próspero banqueiro britânico, cresceu em um elegante subúrbio de Londres, classe média alta de Londres, mas ela começou a dar uma aula de Bíblia para meninas do bairro. Olha só que coisa maravilhosa, uma menina dando aula de Bíblia para as meninas do bairro.
E quando ela tinha apenas 18 anos, quer dizer, ela começou antes, mas quando ela chegou aos 18 anos, ela foi para Londres para ensinar para dar estudo bíblico para garotas de fábrica, garotas que trabalhavam em fábrica. Ela dava estudo bíblico para essas garotas. Aos 20 anos ela começou outras classes de Bíblia para garotas de fábrica. Não foi só uma classe, ela dava uma aqui, outra ali, outra aqui. As fábricas ela ia e dava aula para as crianças. Quando ela estava com 30 anos mais ou menos, ela ficou gravemente doente. Gravemente doente. Os médicos disseram que ela precisava de 1 ano de repouso. Para tudo, vai ficar na cama. 1 ano de cama. Ela foi proibida de dar as aulas de Bíblia por 12 meses, 1 ano inteiro. E durante sua longa e lenta recuperação, ela escreveu 2 longos poemas. O primeiro, no início de sua convalescência, e mais tarde se tornou um hino, diz aquele: me conte a velha, velha história. É um hino conhecido que talvez a gente vai voltar nele aqui. E o segundo escrito é: I love to tell the story. Eu amo contar a história. Depois de 10 meses ela se sentiu forte o suficiente para sair da cama. E aí logo retornou às classes, às aulas de Bíblia em Londres. E continuou ensinando por muitos anos. Quando ela ficou muito velha para ensinar as meninas da fábrica regularmente, todo mundo achou que agora vai parar, vai aposentar. Não, ela começou um ministério em cadeias de Londres e continuou a contar a história de Jesus. O hino traduzido em português, ou a versão em português, eu não chamo de tradução porque a tradução, o refrão não bate, a rima não bate, então é a versão, a pessoa tem que adaptar, chama Doce História, uma das versões. E diz assim: alegro-me, vocês ouviram, né? Alegro-me em proclamar a história de Jesus que veio lá da glória morrer na amarga cruz. Sim, quero proclamá-la, pois ela satisfaz anseios de minha alma e enche-me de paz. Desejo sempre repetir a história desse amor que trouxe nova vida. Oh, glória ao Salvador! E Cristo ainda hoje, com terna compaixão, procura pecadores e dá-lhes o perdão. Sim, dessa história vou falar para sempre com fervor, pois muitos ainda vivem nas trevas e na dor, e mesmo lá na glória, no bom e eterno lar, tão linda e doce história, eu hei de celebrar. Ó doce e bela história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. É uma história maravilhosa, um hino maravilhoso. E esse hino é fundado nesses textos que eu compartilhei com vocês lá do livro de Atos e de Pedro, que é justamente o impulso evangelístico, Jesus falando do Espírito Santo que vinha para eles serem testemunhos, quer dizer, eles contarem a história, e aí eles foram perseguidos, e aonde eles iam, eles contavam a história, e aí Pedro fala: olha, vocês vão ter capacidade de dizer qual que é a base, a fundação da esperança que vocês têm, contar a história, né? Então esses textos mostram isso para a gente, né? Eles mostram que aqueles que foram amados por Jesus adoram contar a história, e essa é a mensagem desse hino. Eu gostaria de compartilhar algumas lições desse hino, que a gente aprende não só com a vida da Kate, mas aprende com o hino. A primeira lição é que contar esse amor para contar a história é fruto de um chamado. É um chamado de Deus. Deus chamou a mim, Deus chamou a você, Deus tem nos chamado. Se você conhece Jesus, se você foi salvo por Jesus, se você experimentou a graça e a misericórdia de Jesus na nossa vida, esse amor vai impulsionar você a contar a história. Esse é o chamado. Esse é o chamado para contar a história. Adoro, ela diz, adoro contar a história. Será meu tema em glória para contar a velha e velha história de Jesus, o seu amor. Alegro-me em proclamar a história de Jesus, que veio lá da glória morrer na amarga cruz. Sim, quero proclamá-la, pois ela satisfaz anseios de minha alma e enche-me de paz. Ela sentiu essa necessidade, era um chamado do Espírito de Deus para contar a história para aquelas meninas, para as vizinhas, depois para as meninas da fábrica e depois para a prisão. A ideia de um chamado.
Deus toca no teu coração, Ele quer que você compartilhe, às vezes você não sabe como, Ele vai te ensinar como. Se você quer aprender, entre em contato comigo, nós podemos te ensinar, nós podemos te ajudar nisso, mas a ideia é que nós temos um chamado, Deus está nos chamando para contar a história, a história dele, a história da salvação, é o toque do Espírito de Deus na nossa vida, é o impulso de Deus empurrando a gente para falar da história de Jesus, é algo maravilhoso. Então essa é a primeira lição, é um chamado. Deus nos chama a mim e chama você para contar a história. Por isso que ela amava contar a história. A segunda lição que nós aprendemos é que o contar a história mostra o nosso amor por Jesus. Quando nós contamos a história, quando nós compartilhamos a história, quando nós falamos para as pessoas, nós estamos demonstrando o nosso amor por Jesus. Nós amamos Jesus, Jesus nos amou e nós o amamos, e o amamos com tanta intensidade que nós queremos que outras pessoas o amem também. E é por isso que nós contamos a história. Olha o que ela fala: eu amo contar a história de coisas invisíveis acima, de Jesus e sua glória, de Jesus e do seu amor. Desejo sempre repetir a história desse amor que trouxe nova vida, glória ao Salvador. E Cristo ainda hoje, com terna compaixão, procura pecadores e dá-lhes o perdão. Este hino fala para a gente que nós compartilhamos a história porque nós amamos Jesus. Se você ama Jesus, você vai contar a história dele. Você vai contar o que ele fez por você. Você vai contar o quão bom ele é, quão grandioso, quão amoroso, quão misericordioso ele é. Não só para você, mas para as outras pessoas. É esse amor que nós temos por Jesus é que vai nos impulsionar a contar a história dele para outras pessoas ao redor da gente. Esse é o desafio para mim, esse é o desafio para você. Esse é o desafio para todos nós, contar a história de Jesus porque nós o amamos. É uma demonstração de amor. Se nós o amamos, nós vamos falar dele para outras pessoas. Mas essa história aqui, esse hino e esses textos que nós lemos, nos mostra outra coisa muito importante. Não só que é um chamado de Deus, o contar a história é um chamado, nós temos um chamado para contar a história. Não é só a demonstração do nosso amor por Jesus, mas é algo que vai além disso. E mostra nosso amor pelo próximo. Kate, ela amava as vizinhas dela, e ela queria que as vizinhas dela soubessem de Jesus e conhecessem a história de Jesus. À medida que ela cresceu, ela queria que as garotas que trabalhavam em fábricas, coitada, não podia às vezes nem ir para a igreja, ela queria que elas conhecessem Jesus e ouvissem falar de Jesus. Aí foi para Londres e continuou a ensinar as meninas de fábrica para que elas pudessem entender e conhecer a mensagem do Evangelho. E quando ela chegou a uma certa idade, quando todo mundo já estava parando, ela resolveu começar um ministério em prisões para que as pessoas de lá pudessem ouvir falar da história de Jesus, a história maravilhosa de Jesus. Nós vamos compartilhar não somente porque somos chamados a fazer isso, nós vamos compartilhar e contar essa história não somente porque nós amamos Jesus e queremos que outras pessoas o conheçam, nós vamos contar essa história porque nós amamos pessoas ao nosso redor que precisam desesperadamente ouvir essa história de Jesus, essa maravilhosa história. Olha o que ela fala: eu amo contar a história, pois alguns nunca ouviram falar a mensagem de salvação da própria palavra sagrada de Deus. Eu amo contar a história para aqueles que o conhecem melhor, parecem famintos e sedentos para ouvi-lo como o resto. Sim, dessa história vou falar para sempre com fervor, pois muitos ainda vivem nas trevas e na dor.
E mesmo na glória, no bom e eterno lar, tão linda e doce história, eu hei de celebrar. Eu amo contar a história. Contar a história. Por quê? Porque eles precisam de ouvir essa história. Pessoas ao meu redor, pessoas na minha família, pessoas na minha vizinhança, pessoas no meu trabalho, na minha escola, precisam ouvir a história de Jesus. É por causa desse meu amor por eles que eu vou contar a história. Vou contar a história de Jesus. É isso que Jesus diz aos discípulos. É isso que esse hino diz para nós. A questão para nós agora é: você ama contar a história? Você reconhece que Deus está te chamando e tem te chamado para contar essa história? Você ama Jesus tanto que você quer contar a história para Ele, dele para outras pessoas. E você ama as pessoas perdidas ao seu redor. E você as ama de tal forma que você quer contar a elas a história de Jesus, do seu amor, da sua salvação, do seu perdão, da sua graça. Deus está falando com você, querido. Nós temos um trabalho para fazer. Deus está nos chamando para fazer esse trabalho. E qual que é o trabalho? Contar a história. Nós fazemos isso porque nós o amamos, queremos que outras pessoas o conheçam. E nós fazemos isso porque nós amamos as outras pessoas. E elas precisam conhecer Jesus e conhecer o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. É por isso que nós amamos contar a história. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos que o Senhor coloque no nosso coração o desejo, o ardor de contar a história de Jesus. Queremos que o Senhor, através do seu Espírito, nos chame, nos impulsione a contar essa história, para mostrar o quanto amamos Jesus e para mostrar o quanto amamos as pessoas que precisam de ouvir dessa história. Usa a nossa vida, Senhor, imperfeitas, usa a nossa vida para contar essa história maravilhosa do teu amor para conosco. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por ter parado aqui e assistido esse vídeo, esse culto. Nós oramos para que Deus te abençoe, que o Pai, o Filho, o Espírito Santo toque na tua vida, te abençoe, te encha de graça, te chame para fazer parte desse trabalho de contar a história de Jesus, para mostrar o quanto você o ama e quanto você ama as pessoas que precisam de ouvir essa história, tá bom? Nós vamos voltar semana que vem. Um grande abraço. Deus te abençoe.